Muito bom dia, meus queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa preparado para levar a bênção na tua casa. E eu quero dizer para você que hoje o programa está espetacular. Foram selecionados vários louvores e adorações para que você possa refletir, fechar os olhos como eu e receber algo de Deus aí no momento que você vai estar meditando. O programa Uma Nova Dimensão traz sempre um testemunho de fé, uma palavra poderosa, uma oração no final dessa programação. E eu creio que você não vai desligar o teu receptor, você vai ficar aí conosco. Por quê? Porque Uma Nova Dimensão traz alegria. E o que nos traz alegria nos faz ficar parados, com os olhos fitos, para poder receber mais. Deus te abençoe nesse programa, fique conosco. Uma Nova Dimensão está na tua casa, levando a grande bênção de Deus para você. Deus te abençoe. Bom dia, queridos, muito bom dia na paz de Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira e muitos de nós começamos aí a semana já pensando na sexta, não é verdade? E ela chegou, mas talvez você esteja aí pensando, a semana está acabando e nada do que eu esperava aconteceu. Pois é, existem dias em que o que mais queremos é ter uma resposta mágica, vai lá, para aquilo que estamos vivendo. Mas a situação não vai mudar magicamente. Com Jesus em você, você se sentirá pronto para viver sua vida com alegria, seguindo um propósito, mesmo que tenha de enfrentar os obstáculos que aparecem no caminho, porque Ele vai estar com você. Não importa o que você esteja passando, Jesus quer hoje transformar completamente a sua perspectiva sobre a vida que você está levando. E nós vamos ajudar você. Sabe como? Injetando fé em seu coração. A nossa programação hoje vai mostrar para você que Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Se você crer nele, isso pode acontecer. Então fica com a gente. Vai valer a pena. E para começar, então, vem aí Rebeca Carvalho cantando História de Amor. E eu volto já para falar com você novamente.
quando você aceita e crê nesse amor, você entende então que jamais você vai estar sozinho. Que mesmo que todos te abandonem, Deus jamais te deixará. Que mesmo que as coisas pareçam não melhorar, Ele está cuidando de tudo para você. O amor de Jesus é para sempre. O amor de Jesus tem poder. Poder para mudar, para transformar sua vida, como fez com o entrevistado nosso de hoje. Essa história você não pode perder. Assista agora no quadro Vidas Transformadas. O Vidas Transformadas está aí chegando até você hoje com mais uma história que eu tenho certeza que vai deixar você muito surpreso, ao mesmo tempo emocionado, ao mesmo tempo vai acrescentar a sua fé, porque hoje eu estou aqui e vou entrevistar o pastor José Ribeiro. Ele já é um amigo nosso aqui da nossa igreja, congrega na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e durante toda a história dele aconteceram assim pontos bem interessantes, mas um deles com certeza vai deixar você que está nos vendo muito surpreso, muito surpresa, né? Até porque acredito que até a história toda gira basicamente em torno disso. Então, eu convido você a ficar com a gente, a assistir essa entrevista, porque além de você ser edificado, você, como eu falei, vai conhecer alguma coisa aí que vai deixar você bastante surpreso. Então, vale a pena você ficar com a gente, até porque, você vai ver como Jesus, ele pode com força mesmo, transformar a vida de qualquer pessoa, independente de onde ele esteja, do que ele esteja praticando. O amor de Deus, ele realmente não tem tamanho e não há dificuldades nem limites para que ele possa agir, intervir, restaurar e transformar uma vida. Então, hoje o nosso entrevistado é o pastor José Ribeiro, que vai estar contando uma história aí muito interessante para a gente. Ele sempre foi músico, né, pastor? Sim. Roqueiro, gente, roqueiro. E conta um pouquinho essa história para a gente, pastor, dessa quando você era moço ainda, nesse teu envolvimento com a música, com as bandas. Jesus, ele realmente, a misericórdia dele é grande, né? Sim. A sua graça me alcançou. Era roqueiro, como qualquer jovem aí, né? Da sociedade. E eu peguei um amigo meu, me ofereceu para me comprar um violão. E eu comprei o violão e comecei a aprender a tocar. A gente ia para essas domingueiras do Sírio-Libanês, aí, né, do Santos, ia para os bailes de rock. Pegou gosto pela música? Peguei gosto. Assim, a música, na década de 70, a música era muito forte, né, no Brasil, né? Era rock, era pop, era rock nacional, né? Então, eu gostava muito de música. Os meus pais, eles nunca foram músicos, mas ele tinha violão, tinha pandeiro, tinha sanfona. Sempre tinha um barulho em casa. Sempre tinha um barulho. Então isso, eu acredito que já é assim uma coisa que vem assim do sangue, né, que nem fala, né, algo que é um talento, né, dado por Deus. E eu não sabia, mas eu comecei a aprender. E aí na década de 70, 80, a 85, já estava tocando uma banda, né? E foi quando apareceu um amigo de um local que a gente fazia ensaio, e ele estava ali comigo, a gente ia começar um ensaio, mais um ensaio, aí chega uma moça vizinha lá do local, e ela chegou chorando. Aí foi quando começou o negócio da música, né? Você começou aí, no caso, a escrever, então? Então, aí ela chegou chorando, e o Douglas, meu amigo, ele hoje já está com o Senhor, eu consegui ganhar ele para Jesus. Amém, né? glória a Deus. Ele foi com o Senhor, e ali ele chegou para a moça e falou assim, por que você está chorando? Ela falou, não, é porque meu noivo, ele me deixou,
entregou a aliança, não quer mais nada comigo. Ele falou, em vez de você ficar chorando por ele, chore por mim. Só que eu já tinha um tipo de um ciúme que eu gostava dela, também queria ter uma aproximação, né? Negócio de jovem. Aí eu falei, não, em vez de você chorar por ele, pense em mim. Aí surgiu, aí você escreveu a música. Daí eu falei, isso dá música. Me veio a ideia na hora, Douglas, isso dá música, ele é mesmo. Daí comecei a escrever, começamos a escrever, começamos a ver as estrofes, né? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, daí eu chore por mim. Gente, é essa pausa que eu quero fazer aqui, que vai deixar você surpreso. A música que, né, que ainda hoje faz um sucesso tremendo aí no Brasil. É um sucesso né? mundial. Acho que na voz do Leonardo, acho que a princípio, né? Sim. Na dupla, na época que era isso, né? Sim, Parece. sim. Foi feita por ele, gente. Pelo pastor José Ribeiro, foi ele que né, junto com um amigo, fizeram aí essa música, ele que é o autor dessa canção, né? Que por sinal foi um divisor de águas na vida dele. Dessa né? obra-prima que foi. É, uma obra aí que está, como ele falou, no Brasil e no mundo e que assim meio que eternizou, né? Até hoje ainda tem um gracejo, se canta. Foi a primeira composição que eu fiz e foi a única. Sim. Algo assim que eu acredito que não foi algo natural, que veio assim mesmo para poder me dar uma virada na minha vida, que nem você falou, um divisor de águas. Sim. Porque eu era uma pessoa que eu não tinha nada, né, a não ser tocar num conjunto, uma guitarrinha. E a minha fama era de mal, né? Sério? As pessoas, a fama de bandido, porque eu já bebia, já fumava maconha, então tinha essa vida errada, essa vida torta. E as pessoas não tinham muita confiança em mim, não. E aí nós fizemos a música, né? E ela veio mesmo para mudar a minha vida, veio para mudar. Eu costumo dizer que através dessa música eu aceitei Jesus. Como isso? Eu acabei de explicar. O mundo deu volta. A partir daí, né, tudo na sua vida mudou. E a música começou a fazer sucesso a partir de então? Olha, com a banda, nós fizemos ela em 85. E ela ficou em cima das caixas, lá onde a gente ensaiava. E o Douglas falou, vamos registrar essa música, vamos lá em São Paulo. Aí falei, vamos, daí fomos. Ele falou, vou dar essa música para o Mário Soares. Mário Soares é um intérprete. Sim. Ele fazia shows na noite, e então aqui no Cais. E ele já cantando a música aqui no Cais, ele já ganhava dinheiro em dólar já. Uau! Naquela época, os gringos, ele cantando, eles iam lá e colocavam dólar para ele. E aí o líder da banda que eu tocava, que era Nova Dimensão na época também. Ah, é? O nome da banda é Nova Dimensão. Aí eles queriam que eu voltasse a tocar com eles, eu falei, não, só toco com vocês se vocês for tocar hino comigo, louvor. Eles toparam, a gente está fazendo louvor. Ah, é? Agora, isso mais para frente, né? Agora, hoje. Ah, sim. Então, já é fruto, já é um trabalho já que estou fazendo já, né, com eles. E eles gostaram, estão gostando. Ah, que bom. Então, aí agora eu me perdi um pouco. O senhor estava falando a respeito que o intérprete começou já a ganhar muito dinheiro cantando essa canção. Então, daí a banda, a gente começou a tocar. A gente tocava aqui pela Sectur, Secretaria de Turismo daqui de Santos, da Prefeitura. A gente tocava na Concha Acústica, a gente tocava na Praça dos Andradas. A gente fazia esses pequenos shows no Orquidário, né? E na Festa Junina do Morro, que era muito famosa na época. E a gente começou a tocar a música. O líder da banda falou assim, olha, essa música é tua? Eu falei, Ele falou, a gente pode tocar? Eu falei, pode. E começamos a tocar. E a música foi feita no ritmo de reggae. E a banda tocava num ritmo de reggae. E o Mário, ele fez um playback e começou a cantar tipo Roberto Carlos. Tipo Roberto Carlos, um ritmo romântico, né? E o Mário, ele era conhecido do Bolinha, que tinha um programa na Bandeirantes, o Clube do Bolinha. Você que é mais jovem assim não lembra, mas quem é mais né, da antiga lembra. Mais antigo lembra e conheceu.
E aí ele foi na caravana, tinha a caravana do Bolinha, o Bolinha levou a caravana dele lá em Goiás. Ele patrocinava, ele que lançava os cantores novos, né? E aí deu a oportunidade para o Mário cantar lá. Daí o Mário cantou. Leandro e Leonardo tinham estourado com aquela música Entre Tapas e Beijos. Ah, sim. Mas só que eles estavam escolhendo um repertório, outras músicas, que eles iam gravar outro disco. E ouviram o Mário cantar, se apaixonaram pela música. Puxa. Não, essa música é nossa. Aí, ô Mário, dá essa música para mim. O Mário, não, porque o Mário queria gravar. Ele sabia que ia também, Que né? ia estourar, né? É. Daí o Bolinha falou, não, dá. É um bolo e cada um vai ter uma fatia. Vai nessa, vai dar certo. Daí, quando eu soube, quando eles me procuraram para assinar um contrato, a música já estava gravada, só estava esperando a gente. Eles só não lançaram porque estava registrada, eu e o Douglas, senão a gente tinha perdido. Né? Aí fizemos lá um contrato, a editora ficou tomando conta da obra. E em 91 começou a tocar a música Pensa em Mim, na verdade o nome dela não era nem Pensa em Mim, era Com Destino à Felicidade. Porque na hora que a gente estava fazendo a música, passou um avião assim, daí eu falei assim, e vamos pegar o primeiro avião, e o Douglas, com destino à felicidade. Entendi. Então ficou esse nome. Mas ela mesmo se intitulou Pensa em Mim, porque o refrão é Pensa em mim, né? Pensa em mim. Então, aconteceu, e algo assim como que a gente não espera, né? Inesperado, e ficamos que nem duas crianças bobo. Meio que, né? Atônito. Não esperava, uma coisa tão... A gente nunca esperava aparentemente isso. tão boba, né? Que nem já falaram para mim, era para mim estar rico, mas a gente não tem o poderio total, porque a gente deu autonomia para a editora, para eles tomarem conta da obra e a gente não sabe o que acontece. Sim, sim. A gente recebe os nossos direitos autorais, normal, não deu para ficar rico. Mas graças a Deus, Deus mudou a minha vida. Depois disso, da música e tal, e aquela coisa que meio que foi crescendo, mas algum dinheiro você passou a ganhar? Sua vida mudou, assim, nesse sentido também? Não muito, né? Eu lembro que o primeiro pagamento que eu tive foi depois de 3 meses da música lançada, parece que foi 2.900 mil cruzeiros. Sim. Era um dinheiro bom na época? Olha, naquela época eu trabalhava, eu ganhava parece que 2.500. Então era quase um salário. Foi quase isso. O que aconteceu? Esse dinheiro eu comprei um carro. Na época dava para comprar um carro. Sim. Entendeu? E foi. E aí, direitos autorais, sempre a música fazendo sucesso e sempre dando dinheiro. Daí quando eu digo que através dessa música eu aceitei Jesus, foi que eu comecei a ganhar um dinheiro, né, mais fácil, o dinheiro entrando, e eu comecei a me afundar mais na bebida, nas drogas. Você já fumava e bebia? Já fumava, só já que bebia. Depois que... piorou, porque agora amigos não faltava. Entendi. Né? A vida mudou, né? Mudou assim um pouco. Quer dizer, mudou pensando que estava tudo bom, mas não estava tudo bom. Tava, em vez de estar indo para cima, estava indo para baixo. E aí foi que eu me afundei mesmo, cheguei a ponto de... O que eu ganhava já não dava mais para sustentar o vício, né? E cheguei ao ponto de pegar coisinha de casa para poder vender, para sustentar o vício. Dizia que amava meus filhos, mas não ficava muito tempo com eles. Minha esposa vivia naquela situação triste, né? Ela não, mas lutando, né? Lutando. Minha esposa, ela foi na Igreja Universal e lá está escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. E ela, no último banco da igreja, ela falou, se Jesus Cristo é o Senhor, então mata meu marido. E a situação que eu estava Ela não suportava mais. Ela não suportava mais a situação. E não por traição, mas mais por causa da vida no modo geral, né? Dos vícios, né? Da solidão que eu saía, deixava ela 2, 3 dias fora.
E como o senhor se sentia nesse tempo, assim, né? A vida, o seu interior, como diante de toda essa situação que você vivia? Tudo que a gente fazia era uma alegria momentânea, né? Às vezes, até com o consumo de álcool, consumo de droga, era um prazer momentâneo. Porque quando acabava o efeito, vinha a depressão, vinha aquele vazio. Né? Eu era tão viciado que não conseguia, você fica preso, né? Fica preso. E aí chegou um dia que eu, cansado, eu conheci um pouco da Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão e tudo, então tinha mais ou menos uma noção de quem era Jesus. De quem era Jesus. E tinha costume de ir para a igreja, era praticante. Aí, mas deixei a igreja, fui para os vícios, fui para o budismo, né? E aí, quer dizer, em vez de a coisa melhorar, foi piorando. Entendi. E chegou uma hora que eu falei, acordei de manhã, eu fui no bar assim, para comprar pão, falei assim, Deus, eu falei com Deus sem eu saber quem era Deus, se ele existia, mas eu falei, Deus, se tu existe, tu vai me tirar dessa vida, porque eu não nasci para beber, não nasci cansado. Que diz que o pecado ele é fardo, né? Ele é fardo, é verdade. É peso. E eu falei, eu não nasci para beber, não nasci para fumar, não nasci para cheirar, não nasci para nada disso. Eu acredito que eu nasci para outra coisa, mas menos para isso. Por que eu vivo assim? Bateu em conformismo, né? Bateu em conformismo. Porque todos que usam, que são viciados, as pessoas elas querem sair, elas não têm força. Elas estão, né, estão cativas. Não estão contentes, né? Por mais que aparente uma alegria, como você mesmo falou, é algo muito momentâneo, não, né? É momentâneo. Passa aquilo, já... É bem momentâneo, né? Não tem dinheiro, não tem nada. Não tem prazer, né? É só momentâneo. E depois, então, desse enfado assim, o que o senhor fez? Aí apareceu um amigo que ele cantava também. Ele vivia rodeando a banda querendo cantar. Mas esse amigo, ele se converteu a Jesus. E ele falou assim, olha, eu sabia que ele já estava na igreja. Ele falou, eu vou fazer uma canjicada para um evento de mocidade. Você quer alugar o teu som? Que eu tocava. Eu tinha um som, né? Eu tinha a minha banda, então eu usava o som. Aí ele sabia, daí tu quer alugar? Eu falei, eu alugo. Aluguei por 1.000 cruzeiros na época. Era R$1 hoje, né? Nossa. Aí, só que assim, eu vou com ciúme dos aparelhos, eu falei, não, eu vou lá, eu monto e deixo montado, depois eu vou e busco na igreja. E tá bom, daí fui lá, montei, daí ele falou, daí ele aproveitou, fez o convite, né? Pô, vem aí mais tarde, vai ser legal, faz uma visita, né? Traz tua esposa, teus filhos. Eu falei, tá bom, eu venho sim. Daí nisso eu fui. Aí chegou lá, aconteceu de ver uma moça, que eu já não me lembrava mais quem ela era, mas ela falou, quer ir lá em casa? Eu falei, fiquei olhando para ela assim, mas quem você é? Ela falou, eu sou a Teca, esposa do Aguinaldo. Tu não lembra dele? Eu ainda fiquei pensando quem era o Aguinaldo. O Aguinaldo baterista, eu falei, tá, lembrei. Ele era da sua banda? Era. Eu falei que ele já tinha se convertido. Mas eu vi a situação que eu estava. Estava tão ruim que eu nem lembrava mais do Aguinaldo, nem da esposa dele. Tu não quer ir lá em casa? Ela falou. Eu falei, vamos, né? Para quê? Ele está lá. Aí tá bom, então vamos lá. Eu falo com ele. Chegou lá, ele estava com a Bíblia na mão, na sala dele, cantando aquele hino, sou feliz. Né? Não esqueço nunca isso. Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. É mais ou menos lindo, isso, né? Sim. Ele, tudo bem, José? Quando ele me viu, eu falei, não tão bem quanto você, né?
Ele falou, tu já conhece Jesus? Eu falei, também não. Daí começou a pregar para mim, falou que Jesus ele era o bom pastor e que ele deu a vida pelas suas ovelhas, que Jesus é o caminho. Que lindo. Aquela pregação, né? Sim. Ficou uma hora ali pregando para mim. Aí falou, já preguei para você, já falei, agora você conhece Jesus, que eu já te mostrei. Ele falou assim, só que eu tenho que fazer o seguinte, tem que fazer um apelo, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu falei, me deu aquela dúvida, né? A pessoa que não me conhece, né? Não teve Até ainda. porque você já tinha passado por religiões, né? Já, Sim. de repente, mais uma. Então, por eu ter passado por religiões, eu falei, a minha resposta para ele foi essa. É um Deus a mais, um Deus a menos. Olha aí. Para mim não vai fazer Bem diferença. incrédulo, né? Bem incrédulo. Eu era incrédulo mesmo. A minha família, minha mãe era crente da Sinos de Belém. Ela era aquela crente fiel mesmo, né, a minha mãe. E eles falavam para mim, aceita Jesus, né? Precisa de Jesus, que Jesus nada, eu tenho minhas proteções, eu falava. Olha isso. Eu fui para o budismo, fui para a Umbanda, né? E quando eu conheci minha esposa, que ela que mexia com isso. Parece que já foi algo que Deus preparou para a gente se encontrar, Sim. para poder trilhar essa batalha aí, para poder ter um triunfo, né? Entendi. Ter uma vitória. E aí... Você aceitou Jesus depois disso? Aí né? aceitei. Mais um? Vamos daí lá, né? Daí eu estou na sala dele, chega a minha esposa e a esposa dele. Elas aproveitaram que eu já tinha feito o convite. Não, aceito, eu naquela dúvida. Tá bom, vou aceitar. Dobra o joelho, a gente vai orar. Aí dobraram o joelho, oraram. Ali para mim não aconteceu nada. Eu fui embora. Nada de diferente. Não, nada diferente. O que eu vi de diferente foi quando eu cheguei na igreja, antes dela me convidar, é que eu olhava aqui assim, a igreja tinha uma cortina verde, partida no meio. E tinha uma caixa desse lado, outra desse lado assim, e eu olhava aquela assim, até eu vejo isso aqui hoje. Né? Algo assim que é assim, bem calmo, né? Você sentia paz? Algo bem sereno, uma coisa estranha que eu não sabia que era. Mas né? Já na era casa algo do te tocando, pai, né? Sim. na casa do pai era a presença de Deus, algo, Sim. né? Pois daí eu aceitei, eles oraram. Quando foi no outro dia, fui para casa. No outro dia, porque quem usa droga, quem bebe, no outro dia ele já quer sair usando porque ele está sentindo aquela dor, aquela necessidade, né? Aquela abstinência que nem fala. Sim. E aquilo não tinha remédio. E eu acordei de manhã e eu não senti mais aquilo. Olha isso. Daí Lindo. foi quando, meu Deus, foi lindo. quando eu percebi que Deus existia. Meu Deus, que tremenda. Foi quando eu percebi. Sempre quando eu falo isso, Se emociona. porque foi o momento que Jesus se revelou para mim. Que coisa linda. Né? Foi na sua libertação. E glória a Deus. Eu sei que até eu tive domingo no Campo Grande. Sim. Fui lá, fui convidado para levar a palavra. E eu contei uma parte desse testemunho porque é importante. Que o testemunho é uma pregação, né? Sim, poderosa. Então, isso não é emoção, né? É emoção, né? É emoção misturada com gratidão, né? Eu acho que é uma mistura de emoções. Daí eu vi assim, eu vi que não tinha mais. Como colocar um remédio numa dor que não tem remédio. Uhum. Então veio um remédio, né? Sim, e curou. A gente vê, vamos supor um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Ela tocou. E o sangramento estancou. E ela percebeu, né? Lógico. Sim. Então, dessa forma, aquela coisa estancou. Que lindo. E aí eu comecei a ir para a igreja. E nisso a Valéria foi também, que é sua esposa. Aí a Valéria passou a te acompanhar. Não, então a Valéria, ela já tinha uma... Assim, ela já estava indo.
Sim. Porque enquanto eu estava nas baladas loucas, ela estava angustiada, triste, talvez querendo me deixar. Sim. Mas ela tinha os irmãos dela que era pastor daqui, Sim. pastor Júnior. Ele foi pastor daqui e ela tinha um conhecimento também, então ela tinha um temor, mesmo indo para a Umbanda. Sim. Ela ia lá no centro e o pai de santo falava para ela assim: com você eu não posso fazer nada, eu não mexo com você, porque você tem um do lado aí, ó. Então ela já tinha né, ela ia de zoeira, né, talvez. Porque o Senhor já tinha Vê escolhido. que coisa interessante, eu músico, eu ia para esse lugar e eu tinha desejo de tocar o atabaque. Tinha aquela vontade de tocar, né, porque é bonito. Apesar, Sim, né, mas é um negócio uma percussão, que né? chama atenção, Instrumento de percussão. E eu lá no centro mesmo, eles falavam para mim assim: não, você não pode. Eu falava: por quê? Ele falou: porque você não é consagrado. Olha que coisa. E nós, na igreja, músicos, tanto é que quando eu cheguei na igreja, com 3 meses, o pastor falou, eu não era batizado ainda, que eu não era casado. O pastor falou, com a visão de Deus, ele falou: vai tocar. Que lindo. Que lindo. Exigimos chamado já, né? Exatamente. Algo tremendo, assim, sim. que Deus, um projeto, uma promessa, né? E depois disso a vida toda mudou, pastor? Depois disso a vida continua, né? Continuou. Continuou com os seus altos e baixos, como sempre, mas sem vício, com Jesus, né? Com luta, porque quando a gente aceita Jesus, a gente trava uma batalha contra o inimigo das nossas almas. Exato. Mas agora a gente é vencedor. Glória a Deus. Né? A gente é vencedor. E assim, eu fiquei 1 ano, eu ia para a igreja, tinha um pastor que ele visitava a igreja na sexta-feira, que o pastor era o pastor Eugênio, na época que eu aceitei Jesus no Morro da Nova Sintra, ali, na igreja, na congregação Nova Sintra. E o pastor Machado chegava naquele púlpito, não sei, acho que você lembra. Lembro do pastor Machado. Uma sexta-feira, mas ele, ó, palavra. Nossa, ali parece que saía tudo, sabe? Limpava. Nossa, eu chorava chorava muito. Deus falando comigo, falando. E aquela coisa assim, foi... E a minha esposa, olha que interessante, ela falava para mim assim: vamos casar? Antes da gente ir para a igreja. Eu falava: não, você quer casar comigo para quê? Você quer me prender? O pensamento... Eu queria compromisso. É o pensamento do homem natural. Sim. A gente é criado assim, sem querer compromisso. Quer fazer as coisas, mas não quer compromisso. Você entende, muitas pessoas que estão vendo agora também entendem. Que a pessoa, eles querem, hoje está assim, né? Querem já partir para os finalmente, mas não tem compromisso com a família, né? Um com o outro. Então, era pensamento natural do homem errante, do homem pecador. Com Jesus tudo mudou. Aí, com Jesus, olha, Val, porque para mim me batizar eu tinha que casar. Agora a coisa virou. Uhum. Aí eu falava: vamos casar? Ela falava: para quê? Tu quer casar? Só para se batizar? Olha o Ficou estreito. difícil. 1 ano assim. E eu aquele desejo de batizar. Sabe o que eu fazia? Ia para o quarto e orava, e chorava. Olha, tá certo, caminho certo. Chorava demais. Fiquei 1 ano chorando. Vamos casar? Não, para que tu quer casar? Só para se batizar? Daí me instruíram, falaram: não, fala para ela que você é para se batizar sim, mas porque você ama ela. E bem assim eu fiz, ela: tá bom. Fomos, né? Mas quando foi 1 semana, isso aí também foi uma coisa legal que aconteceu. 1 semana antes do casamento,
Eu trabalhei numa empresa 3 meses, na época do RV, e eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Mesmo que a música pense em mim, em evidência, mas chegou uma época, o negócio fechou de uma forma que eu não tinha dinheiro nem para pagar uma conta de luz. Já não era mais as drogas, já Deus fechou. Sim. Para provar, né, a gente, a fé, Sim. né? Aí eu trabalhei 3 meses numa empresa, a empresa faliu, vê que Deus fez. A empresa faliu, o dono pagou nossos direitos, com esse dinheiro eu fui lá, comprei o vestido da noiva, comprei o terno, mandei enfeitar a igreja. Ah, que lindo. O buquê, o cara da floricultura deu. E muitas coisas. Sim. Olha o que aconteceu. No casamento, uma semana antes, deu pneumonia na mulher. Foi para o hospital, chegou lá, a médica falou, vou te internar. Ela falou, não, doutora, eu não posso ser internada. Não posso ser internada, eu vou casar sábado e tal. Ela falou, ai meu Deus, tá bom. Só que, o que aconteceu? Quando ela foi naquela luta, para se trocar foi uma luta, sabe? Aquela luta. Daí quando ela foi que subiu no altar, que o pastor começou a ministrar e que acabou de casar, cadê a pneumonia? Sumiu. Sumiu. Uau, coisa linda. Ali o milagre aconteceu. E o pastor, ele não se continha, o pastor chorava muito, o pastor Andrade, Que lindo um antigo que tinha, você lembra? Um que ficava trabalhando aqui, um barrigudinho. Não lembro. Eu não lembro, era o pastor Andrade, se eu não me engano, pastor Andrade. Ele que foi convidado para fazer o meu casamento. Mas ele chorava muito, a glória de Deus. Mas foi lindo, mas... E nós mandamos fazer um bolo, uma vizinha lá, ela não é crente. Era só para fazer 4 bolos. O negócio rendeu de uma forma que deu mais de 7 bolos. Olha isso. E também fizeram uns salgadinhos e colocaram um isoporzinho desse tamanho. Você acredita? Na festa, na comemoração, o pessoal tirava os salgadinhos multiplicou. E não acabava. Que coisa linda, hein? Foi que coisa tremendo, linda, foi tremendo. Coisa linda. Uma semana antes do casamento, a pastora Lourdinha foi pregar lá. Aí ela viu tudo antes de acontecer. Deus mostrou para ela. Que lindo. Ela falou, olha, eu não sei quem que vai casar aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que é o seguinte, eu estou vendo essa igreja toda enfeitada, eu estou vendo que Deus vai dar tudo, e eu estou vendo assim, ela foi falando. Daí, quando ela acabou de falar, a gente falou, é nós. Ela falou, é vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãs Ribeiro, a gente já está terminando a nossa entrevista aqui. Para encerrar, o que o senhor pode deixar de mensagem para quem está assistindo a gente? Né? Um resuminho, assim, um minutinho para o senhor deixar uma palavra diante de tudo aquilo que o senhor viveu e viu, né? Dessa sua trajetória com Jesus, o que o senhor pode deixar com seu exemplo de vida aí, daquilo que o senhor passou? A trajetória com Jesus, né? A gente, depois de casado, né? Depois dos milagres todos que aconteceu, a gente continuou servindo a Deus, continuamos servindo a Deus. 5 anos depois de passar por um processo, Deus começou a abrir as portas com a música. Agora já não gastava dinheiro com coisas erradas, já abençoava a obra, né? E Deus sempre abençoando. E com 10 anos depois fui consagrado a presbítero, 10 anos depois. E a música, ela começou a fazer sucesso depois de 5 anos, eu na igreja. Eu cheguei a estar dando aula de escola bíblica dominical e chegar compositor na porta da igreja pedindo música para mim. E eu falei, agora não tem mais esse negócio, o negócio agora é com Jesus. Mudou. Aqui. Mudou. Ah, mas essa música aqui é tua? Eu falei, pode ficar com ela. Eu abandonei mesmo, me dediquei à obra de Deus e fomos batizados no Espírito Santo aqui na sede. Glória a Deus. Né? Eu vi, como se diz lá em Atos dos Apóstolos, de repente veio
línguas repartidas. Eu vi, quando veio 2 bolas de fogo do alto assim, uma caiu na minha cabeça, da minha esposa que estava do lado. Que lindo. E o revestimento de poder, né? Glória a Deus. E Deus fez grandes coisas. Eu depois, como presbítero, eu dirigi já umas 4 congregações, José Menino, Campo aqui, Siqueira Campos, Nova Sintra mesmo, Morro Santa Maria. Sempre servindo a Jesus, né? Depois, o Senhor, Ele nos chamou, né, para fazer a obra e a gente está... Então, a mudança foi essa, né? Glória a Deus. E que eu deixo de mensagem? Que Deus Ele tem uma porta, Ele tem uma saída. Às vezes parece que para nós não tem jeito mais. Os meus amigos eles falavam para mim assim, tu não tem mais jeito. Tu já era assim mesmo. Tu é um zero à esquerda. Nossa. E fora a chacota, né? Aí Deus provou o contrário. Uma simples música. Glória a Deus. Uma simples música, né? As pessoas que me olhavam diferente, torto, agora já passaram a olhar, né? De maneira diferente. De uma maneira mais respeitosa. Sim. Porque eu não tinha essa honra, não tinha esse respeito, né? Não tinha esse... Mas com Jesus é diferente. Tudo mudou. Com Jesus ele entra na nossa vida, o brilho dele fica estampado no nosso rosto. É verdade. A glória dele fica... Agora eu era um bandido, eu era um desprezado, um pobre, desgraçado. Agora as pessoas passam por mim e falam, ô doutor. Né? E tudo Deus, muda, né, irmão? Tudo muda. E Deus honra, né? Graças a Deus. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, não, mas... é isso mesmo, a gente queria saber mesmo. E para os artistas, aqueles que são compositores, que são músicos, que são... a palavra que eu aprendi a dar para esse povo aí de fora mesmo, que são cantores, eu acho... Eu vim de lá, né? Mas a gente sabe que existe uma auto-idolatria. Sim. Uma né, uma auto-admiração. Admiração, né? Isso a gente sabe que Deus não se agrada. Sim. Porque toda a honra e toda a glória, ao Senhor. Toda adoração é para Ele, né? Então esses artistas, músicos, que eles possam olhar para o Senhor, deixar Deus entrar na vida deles. A gente vê que tem muitos que Deus tem entrado na vida deles, né? Sim. Através de mensagens, de hinos, né? Sim. De hinos. Ontem mesmo eu ouvi uma canção aquela menina que canta Como o Farol, Aline Barros. Aline Barros, na voz do Luan Santana. Eu falei, olha só. Né? Então é isso. O Senhor está fazendo. Que a palavra do Senhor, que a glória de Deus, que o Evangelho entre nos corações dos músicos. Amém. Na igreja precisa. Amém, é verdade. Porque todo louvor, né, é para Ele. Então, o artista, o músico, que ele canta, toca lá fora, tenha certeza de uma coisa, se você cantar e tocar para Jesus, é muito melhor. Não é? Com certeza, com certeza. É muito diferente, né? É gratificante. É algo que foi feito, a música foi feita para a adoração do Senhor, não importa o ritmo. Né? É verdade. Se for para Deus, é verdade. E Ele receber, é né? adoração. É adoração. Né? Então, Pastor Zé Ribeiro, muito obrigada, viu, por ter compartilhado com a gente a sua história, né, tão bonita para a gente ouvir. Eu sei que foram maus bocados aí, né, que o senhor viveu, mas a gente ouvindo agora assim essa história, né, e com esse final, a gente vê quanto foi lindo e como Deus mais uma vez se mostrou bom, misericordioso, bondoso, né? Do quanto o amor de Deus é gigante, né? A gente não imagina o tamanho. E Ele realmente resgata, Ele ama, e Ele... Basta abrir o coração, né? E eu louvo a Deus pela sua história, louvo a Deus da maneira de como Ele tocou, porque é impressionante como Deus, Ele sabe trabalhar com cada pessoa, né? Não existe uma forma única dEle trabalhar. Cada pessoa, do seu jeitinho, Jesus trabalha, Jesus tem paciência,
né? Ele não é apressado, ele tem paciência, mas o fato é que o convite está feito. E você que está assistindo a gente aí, o convite está sendo feito para você. Aceite a Jesus, porque Ele pode mudar a sua vida, viu? Ele que vai mudar a sua vida, não é você que vai mudar sozinho, porque não tem força, Não, né? é. Mas Ele vai mudar a sua vida. Você só precisa ter a consciência e aceitá-lo de todo o coração, né? Confessá-lo com seus lábios que Ele é o Senhor, se arrepender dos seus pecados e o resto Ele vai fazer. Talvez você esteja em angústia, como um dia o pastor José Ribeiro esteve, né? Olhou para o céu e daí, né? O Senhor existe mesmo, mas cadê? E minha vida está desse jeito. Isso. E ele se prontamente, naquele mesmo dia, já houve uma possibilidade de ele ir à igreja, ouvir falar de Jesus, o convite foi feito, enfim. Foi uma coisa muito linda e da maneira tão gloriosa como ele foi liberto das drogas, da bebida. Enfim, como Deus fez que você assistiu aqui com a gente, de repente você pode assistir de novo, né? Para que você não perca nenhum detalhe, para você ver como Deus ele trabalha realmente de forma muito linda. Pastor, mais uma vez, muito obrigada, viu? De E nada. você que está nos assistindo, que Deus abençoe sua vida, que haja salvação e libertação para você, para sua casa e que o Senhor Jesus te abençoe com a bênção da salvação. Até a próxima. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai, o filho deu. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas
uma história de amor real. O que Deus fez por nós ao enviar Jesus foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. Na cruz, Jesus levou nossas dores, nossos pecados, nossas falhas, e é por isso que não precisamos esperar sentir que Deus nos ama. Nós devemos crer na obra de Jesus na cruz, feita ao nosso favor, para que por si só isso seja uma declaração de amor. Continue com seu coração aberto, ouvidos atentos, porque a mensagem pastoral vai entrar no ar agora para lhe fortalecer. Que bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento, o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos esse assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus.
E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João. Ele disse assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado e para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele disse assim, olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés, o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para um compromisso, para uma missão: anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim, após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve, Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render
aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim: não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim: Paulo, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um, intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Deus ama você incondicionalmente. Ele está com você em todo o tempo e você tem condições, com a ajuda dele, de sair do lugar da dor onde você está vivendo. Não é utopia, não, mas é possível sim viver uma vida feliz e em paz, mesmo que tudo mesmo pareça estar literalmente desmoronando ao seu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que você precisa fazer é entregar-se a Deus e crer em Jesus. Eu te afirmo, tudo vai mudar se você fizer isso. Bom, agora então, Estela Laura canta pra gente a música Plano Perfeito. E em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você, abençoando aí o seu final de semana. E amanhã, sábado, olha só, lembre-se, é dia do Kids, aqui no programa Uma Nova Dimensão. A criançada vai tomar conta do espaço com um programa maravilhoso, cheinho de alegrias. Convide os seus pequeninos para assistirem e juntos vamos louvar a Deus com eles. Eu vou ficando por aqui, desejando que Deus abençoe você, que você tenha um excelente fim de semana e eu espero, se for da vontade de Deus, segunda-feira te encontrar novamente aqui. Tchauzinho para você e até mais. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz.
Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo. Pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Deus tá cuidando de você. Que pena, nós estamos chegando ao ponto final de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu digo que pena porque coisas boas a gente quer viver mais tempo, não é verdade? E a gente tem vivido tantas coisas ruins nesse mundo, mas Uma Nova Dimensão só leva coisas boas para você. E eu tenho a satisfação de dizer para você que o dia de hoje, o teu dia, está sendo abençoadíssimo, porque você ficou conosco. E nesse momento, eu vou orar por você, pela tua família e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada família, de cada telespectador, que esteja aí no bar, que esteja aí no hospital, que esteja aí em casa, que ainda esteja descansando nesta manhã, e aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, que a tua bênção de cura chegue lá, Senhor, e cada um sinta-se fortalecido para sair do hospital. Aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ah, Senhor, nesse calor terrível, eu sei que eles estão sofrendo ali, mas que eles recebam o alívio na alma, a esperança que vão sair dali. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas da nossa nação. Abençoa essa pátria, uma pátria tão rica, tão linda. Senhor, abençoa cada família que vive nesse país, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que a bênção de cura, a bênção de paz, a bênção de prosperidade tome conta de cada um, e que o dia de hoje, eu profetizo, será melhor do que ontem, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E vocês que agora estão abençoados, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muita alegria e até amanhã, não é? Se Deus disser que sim. Deus te abençoe.